Vamos conversar com o Bruno Jonas. Ele é do Rio de Janeiro, ele é professor de yoga. Bruno Jones, desculpe. Ele é professor de yoga e também estudante do que chamamos de Vedanta. Vamos à nossa entrevista. Bom dia, seja bem-vindo. Prazer imenso ter você aqui conosco, Bruno. Obrigado aí pelo convite, pela participação e vamos lá. Vamos lá, bora lá. Primeira pergunta não teria como ser outra, o Bruno. O que de fato, todo mundo já escutou em outros programas, na internet, a palavra yoga ou yoga, mas o que é de fato a yoga? Yoga é um termo, né, que a gente pode dizer, uma palavra, a gente poderia usar, né, de fato uma palavra, com um leque muito amplo de definições, mas eu sempre busco recorrer assim às definições, digamos, mais tradicionais do yoga, né? E se a gente pudesse colocar assim de uma forma bem simples, eu diria que o yoga, na verdade, ele é uma vida de disciplinas. E você até citou aí o fato de essa palavra estar muito relacionada a essa questão, né, ou da postura de meditação, de lótus, ou essas posturas mirabolantes que a gente vê no Instagram, por aí, por todos os lugares. E, na verdade, o yoga também abraça isso, né? Ele também abraça essa disciplina física e normalmente, essa disciplina física é uma porta de entrada para a maioria das pessoas, inclusive foi para mim. Quando eu comecei a praticar yoga, eu estava correndo atrás dos benefícios físicos, eu queria me alongar, eu queria eliminar as dores do meu corpo, as tensões e tudo mais, e tive a sorte de encontrar outros professores ali no meu caminho que me mostraram que o yoga era muito mais do que isso. Portanto, o yoga ele é um estilo de vida que abraça diversas disciplinas. Uma delas pode ser essa que a gente acabou de citar, a disciplina física. Por quê? Porque uma vez que a gente tem um corpo saudável, uma vez que a gente tem um corpo livre de dores, o nosso corpo não é mais um obstáculo, não é mais um problema nas nossas vidas. Agora, enquanto o corpo está ali reclamando o tempo todo de dores, tensões, doenças, etc., a tua prioridade é sempre socorrer esse corpo. Então você fica ali num redemoinho, que é cuidar de uma dor aqui, depois cuida de uma dor ali, cuida de uma doença aqui, e você nunca está saudável. E por que a gente está falando disso? Porque uma vez que o corpo está saudável, uma vez que o corpo está equilibrado, a minha mente vai poder ficar, como é que se diz, despreocupada do corpo. É como se o corpo não fosse realmente um obstáculo ou alguma coisa que me atrapalhasse na minha própria vida. Então, nós temos as disciplinas corporais, físicas, nós temos disciplinas respiratórias, conhecidas como pranayamas, nós temos disciplinas meditativas. E qual é o objetivo de tudo isso? O objetivo de tudo isso é trazer uma tranquilidade, é trazer uma clareza, é trazer uma objetividade para a sua mente, de forma que você possa viver a vida como um todo de uma maneira mais equilibrada, mais objetiva e mais clara. Isso significa o quê? O tempo todo nós estamos lidando com todos os objetos com os quais a gente se relaciona, né? Nós estamos nos relacionando com pessoas, nós estamos relacionando com situações, com determinadas condições que a vida apresenta todos os dias. E sempre que a gente lida com todos esses objetos, e eu vou colocar tudo isso no campo de objetos, tá? Pessoas, condições e situações, tudo isso é objeto. Então, toda vez que a gente está lidando com esses objetos, a gente cria uma relação com eles. E essa relação que a gente cria com esses objetos é estabelecida a partir das nossas preferências, a partir dos nossos gostos e aversões. Então, a gente, ao se relacionar com uma pessoa X, Y ou Z, a gente vai estabelecer ali os nossos gostos e aversões, as nossas preferências em relação àquela pessoa. Então a gente vai olhar para aquela pessoa sempre através
das nossas preferências. A gente vai olhar para as situações que a gente vive no nosso dia a dia sempre a partir das nossas preferências. E isso impede que a gente tenha uma visão objetiva das coisas. E quando a gente perde essa visão objetiva das coisas, a gente perde a capacidade de ver as coisas como elas são. Então a gente não vê mais uma pessoa apenas como uma pessoa, mas a gente vê uma pessoa como essa pessoa é capaz de me chatear. Não, esta pessoa é capaz de me deixar feliz. Não, esta condição é capaz de me chatear. Não, esta condição é capaz de me deixar feliz. Então você estava até perguntando antes do nosso bate-papo, né, falando se estava sol aqui ou se não estava, e eu falando que não gosto tanto de sol, não gosto tanto de calor. Essa é a relatividade a partir da qual a gente fica olhando para as coisas. Tipo, eu não consigo olhar para um dia de sol apenas como um dia de sol. Eu olho para um dia de sol como um elemento, um fator que me desagrada, que é capaz de me deixar chateado, triste e por aí vai. Então, o objetivo do yoga, através de todas essas disciplinas, é fazer com que a minha mente, em primeiro lugar, olhe as coisas como elas são. Ou seja, objetivamente, elas não são nem boas e nem ruins. Elas são o que são, mas a nossa mente, digamos, despreparada ou a nossa mente mimada, como eu gosto muitas vezes de falar, não consegue ter essa capacidade a maior parte do tempo. Então o yoga é uma vida de disciplina que tem como princípio o treino dessa mente, o amadurecimento dessa mente, para que a gente consiga enxergar as coisas como elas são e para que a gente consiga se relacionar com todo o mundo à nossa volta de uma forma mais objetiva e saudável. Maravilha. Ô Bruno, como é que foi o teu encontro com a yoga e a tua formação? Eu comecei a praticar yoga porque o meu corpo estava todo travadão, todo cheio de dores, eu era aquele marombeiro ferrenho, e eu precisava mudar o meu corpo de alguma forma. E alguns amigos meus me falaram, cara, por que você não vai praticar yoga? E eu, na época, cheio de preconceitos em relação ao yoga, falei, eu vou fazer esse exercício de velha, essa coisa parada, essa coisa chata, e não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o quê. E aí, como eu já tinha te falado também, eu dei a sorte de cair na mão de bons professores. E desde o começo da prática, eu me apaixonei pela coisa, porque eu vi que a prática fez um bem imenso para o meu corpo, que era aquilo que eu estava precisando, e aqueles professores, aos poucos, também foram trazendo um conteúdo, foram trazendo outros ingredientes que me levaram a uma reflexão mais profunda acerca de mim mesmo e acerca daquilo que eu tinha como objetivo na minha vida, né? O que eu queria na minha vida como um bem maior. E aí, desde a primeira prática, eu mergulhei com tudo, comecei a praticar que nem um louco no começo, fazia várias aulas e queria ler todos os livros que apareciam na minha vida. E aí, depois de uns 3, 4 anos, um desses meus professores me falou, cara, por que você não vai fazer um curso de formação? Acho que você leva jeito. Eu falei, eu levo jeito, cara? Não tem nada a ver, assim, ser professor de yoga. Na época eu trabalhava com comércio, eu tinha uma empresa de importação, exportação e estava voltado para outra coisa. E ele falou, cara, vai fazer um curso de formação que você leva jeito. E dali eu fui apresentado para o meu outro professor, né, com quem até hoje eu pratico e admiro bastante. E dali eu fiz a minha formação com esse professor. E desde então venho estudando com esse professor e outros professores que se tornaram minhas referências. E assim, logo depois de me formar, uns 2 anos depois de me formar, eu fiz o esforço que eu podia também para poder viajar para a Índia e conhecer também mais professores que inspiravam os meus professores, né? Então ali eu me formei em 2005 e aí em 2007 eu fui à Índia pela primeira vez e desde lá foram mais 12 viagens até a Índia. Maravilha, maravilha.
Nós estamos conversando com o Bruno Jones, ele é professor de yoga do Rio de Janeiro, está nos trazendo esse entendimento do que é a yoga e como funciona. Bruno, a yoga ela pode ser praticada por qualquer pessoa, de qualquer religião? Que a gente entenda que yoga não é religião, né? Nem o próprio hinduísmo é uma religião. O hinduísmo não é uma religião. O hinduísmo é um termo cunhado em relação àquela sociedade, aquelas pessoas que moravam às margens de um rio chamado Sindhu, que faz ali fronteira com o Paquistão no noroeste da Índia. Então, esse termo hindu, que vai dar o termo hinduísmo, na verdade ele foi cunhado pelos persas. Os persas eles não tinham o fonema sa ou o fonema si, que ia dar o nome Sindhu do rio. Então eles chamavam o rio de Hindu. Então virou hindu ou hinduísta ou hinduísmo, ou seja, aquela sociedade que estava vivendo às margens do rio Sindhu são os hindus, né? Existem outras definições para hindus também, a partir da ortodoxia da Índia e a partir da própria visão não ortodoxa da Índia, que a gente não precisa tocar no assunto aqui agora, porque senão fica muito extenso, mas é importante que a gente entenda que o hinduísmo ele não é uma religião, e o yoga tampouco é uma religião, né? Como eu acabei de falar, o yoga é um estilo de vida de disciplinas que tem como objetivo trazer uma maturidade e uma clareza para as nossas mentes. Dentro, né, da tradição védica, a gente pode dizer, no qual o yoga está inserido, existem sim aspectos religiosos, mas são aspectos totalmente irrelevantes no sentido da prática de yoga. Eu mesmo sou uma pessoa que não leva em consideração nenhum aspecto religioso enquanto eu estou praticando yoga ou enquanto eu estou ensinando yoga. Então, qualquer pessoa de qualquer credo, de qualquer religião, de qualquer lugar do mundo, pode praticar e pode se beneficiar do yoga, porque o yoga não estabelece nenhum tipo de dogma, no sentido de que você precisa acreditar em alguma coisa, ou você precisa seguir alguma coisa. Não, você não precisa acreditar em nada. O yoga nos diz que nós precisamos entender o que nós estamos fazendo e praticando, e não acreditar. Então, esse verbo entender, ele está bastante distante do verbo acreditar dentro dessa disciplina. Então, religião é uma coisa, yoga é outra coisa, totalmente distante de crenças e dogmas. Bruno, há uma idade específica para realizar as práticas de yoga? Existe alguma limitação nesse sentido, de idade nas práticas? Não existe nenhuma restrição quanto à idade ou quanto a qualquer coisa relacionada à prática de yoga. Mas é sempre bom que o professor compreenda o público que está praticando com ele, de maneira que a prática seja adaptada às capacidades daqueles alunos. Então, haverá alunos com mais força, com mais flexibilidade, com mais equilíbrio. Haverá outros alunos com outras tantas limitações físicas. E isso não é uma questão sine qua non para praticar yoga, isso não é uma questão imprescindível para praticar yoga. Todos são bem-vindos para praticar yoga. E ali o professor deve ter a capacidade de adaptar os movimentos, as práticas, às possibilidades que os alunos apresentam. Você já falou de alguns benefícios que a yoga pode trazer para a nossa vida. Você poderia citar mais outros benefícios da yoga em relação à nossa saúde física, emocional e mental também, Bruno? Falar dos benefícios físicos, né, pelos quais a gente já estava falando, né? Flexibilidade, força, equilíbrio. Esses são benefícios que a gente vê logo de cara, né? São os benefícios mais
digamos assim, explícitos da prática de yoga. Mas depois, com o tempo, você vai percebendo que a sua respiração vai melhorando, vai se equilibrando. Com isso, a sua mente também vai se tornando uma mente mais equilibrada, uma mente mais tranquila, capaz de lidar com as situações de forma mais objetiva, talvez não, com certeza, menos reativa. Então, esses aspectos, logo assim, de cara, quem pratica vai perceber. Bruno, agradeço muito sua participação, as pessoas que se interessarem pelo teu trabalho, como encontrá-lo nas redes sociais. Vocês podem me encontrar ali no Instagram, Bruno Jones Yoga, ou no YouTube também com o mesmo nome, Bruno Jones. É só me procurar lá, são os 2 canais através dos quais eu divulgo normalmente o meu trabalho.